Foi uma semana movimentada. O juiz Cássio Miranda, lá de Salvador, vai entrar com uma representação contra o advogado Rogério Neres e o avô de Isabela, Antônio Nardoni. Ele se diz ofendido com as acusações de que teria torturado psicologicamente a perita Delma Gama. O advogado Neres chegou a pedir desculpas ao juiz ontem no nosso programa, no Hoje em Dia, mas o juiz não aceitou o pedido. Essa história toda começou quando a perita foi ouvida sob efeito de um remédio pelo juiz Cássio Miranda, em Salvador. O laudo toxicológico indica que a perita Delma Gama fazia uso de Propofol, uma substância anestésica e sedativa, normalmente utilizada em cirurgias. Ainda de acordo com o documento, ela não teria ingerido o Rivotril, como disse no dia da audiência. O laudo será encaminhado para o Ministério Público de São Paulo. A perita Delma Gama foi convocada para depor 2 vezes e não compareceu, alegando problemas de saúde. Na terceira audiência, o juiz determinou que uma junta médica fosse até a casa dela, avaliar o seu estado de saúde. 2 médicos concluíram que ela tinha condições de prestar depoimento. Delma Gama fugiu para uma clínica, de onde só saiu no dia seguinte. A perita foi levada para a delegacia, ouvida e liberada. Uma 4ª audiência foi marcada, dia 13 de setembro. Ela chegou amparada por médicos e escoltada pela polícia. E surpreendeu a todos quando desmaiou na frente do juiz. Horas depois, finalmente, a perita prestou depoimento. O advogado Rogério Neres e o pai de Alexandre Nardoni acusaram o juiz de abuso de poder e tortura psicológica, por ter usado a força policial para que Delma Gama fosse ouvida em entrevista ao programa Hoje em Dia. Essas informações não são verdadeiras. O que houve lá foi um abuso de autoridade, houve lá, inclusive, eu diria para você que tortura. Nós temos laudos oficiais aqui, documentação legítimas que comprovam que isso não ocorreu. Mas eu vou... Tortura contra Sim, a eu vou passar a palavra do Dr. Rogério, porque ele acompanhou, eu até pedi a ele que fosse lá, porque realmente a situação lá não estava muito bem. Então eu pedi a ele que acompanhasse a doutora Delma. Não havia necessidade dessa situação, porque não terminaria o processo no depoimento da doutora Delma. Então isso foi feito exatamente para tentar, no meu modo de ver, criar uma situação para constranger talvez a defesa. O estado, a condição de tortura que o doutor Nardoni se referiu, aí se enquadra aqui na tortura psicológica. Por quê? Porque o juiz, a autoridade judicial, o doutor Miranda, que a gente respeita muito a pessoa, o advogado nunca deve fazer ataques pessoais. O que a gente questiona é o ato da autoridade judicial ou policial. Foi determinada pela autoridade judicial condução coercitiva da testemunha, ou seja, força policial no hospital em que ela se encontrava, força policial na casa dela, que permaneceu por quase 24 horas. Quando ela saiu da casa dela para ir até a audiência, no fórum, ela foi conduzida por força policial, um carro na frente, o carro dela no meio, mais um carro atrás. Tudo isso subentende-se, sim, uma coação psicológica, uma espécie de tortura psicológica prevista na lei, inclusive. Tortura psicológica com que... No sentido de forçá-la, coagi-la, submetê-la a um ato que ela não tinha condições, segundo o relatório médico, que determinou o repouso absoluto por 45 dias, a partir do dia 2 de setembro. O juiz Cássio Miranda falou com Hoje em Dia e, em primeira mão, informou que tomaria providências contra os advogados. Bom dia, doutor Cássio. Como é que o senhor reage às declarações do avô de Isabela, dos advogados de defesa do casal, de que a perita Delma Gama foi torturada psicologicamente? Bom dia, Brito. Eu reajo com natural indignação e devo dizer que isso me causou muito desconforto moral, porque atinge a minha imagem de magistrado. E não apenas o advogado, mas o próprio avô da Isabela, o senhor Antônio Nardoni, que aliás foi ele quem primeiro fez essa afirmação leviana e criminosa.